Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje é o 5º dia da 5ª semana da nossa leitura. Que legal, hein? É isso aí, o 33º dia em sequência que você, eu e todo mundo que está acompanhando a gente está lendo a palavra de Deus. Isso Glória é a Deus. muito bom, não Isso é mesmo? muito bom. Nós somos lavados e transformados pela renovação da nossa mentalidade na palavra do nosso Deus. Isso é fantástico. Amém. Glória a Deus por isso. Hoje a gente vai ler Êxodo 15, Êxodo 16 e também Marcos capítulo 5. Em Êxodo 15, 16 e Marcos 5. Vamos lá, Sá? Amém. Vamos orar. Senhor, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa canção, o Senhor é a nossa salvação. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus. E nós te exaltamos, Senhor, nesse momento. Obrigada por lutar as nossas guerras. Obrigada por deixar bem distante, Pai, aquilo que nos impede de correr para Ti, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nas águas profundas, bem longe, Pai, da superfície, o Senhor afunda aquilo que tem tentado destruir as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos faz triunfantes, Senhor, acima dos nossos inimigos, acima das nossas aflições. Apesar de às vezes a gente estar passando por situações difíceis, o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor, porque águas turbulentas, Senhor, podem vir sobre nós, mas nós estamos certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Estamos firmados em Ti, Senhor. Muito obrigada. Fala conosco, Senhor, através dessa leitura de hoje, Pai, e seja exaltado em tudo que nós fazemos e em tudo que intentamos fazer. Êxodo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os encobriram, como pedra descer ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubastes os teus adversários. Enviastes o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava: eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste, com a tua força tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, as nações ouvem a angústia e se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor, o povo de Canaã esmorece, terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu comprastes. Tu farás entrar e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre. Quando os cavalos, os carros de guerras e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão,
pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor e o seu Deus, e fizerem o que lhe aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, sou o que cura. E depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se junto àquelas águas. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que lhe recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: O Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto. E a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Respondeu-lhes que, ao pôr do sol, vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados, e ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: O que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse-lhe Moisés: Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: Cada chefe de família recolha quanto precisar, 1 jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia.
E no sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal e nem criou bicho. Como-nos hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer dos meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor deu sábado a vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Glória a Deus. É incrível ver a provisão de Deus, não é mesmo? Eu fico admirado com isso que Deus fez. Imagina você nessa situação, né? Você acabou de ver atrás de você um grande exército. De novo, o exército da nação que era a mais poderosa do seu tempo, incluindo o seu líder, né? Você acabou de ver aquele exército ser literalmente afogado pelo mar. E aí você sai, você está em direção à sua nova vida, você é livre, e a primeira coisa que acontece é o quê? Tô com fome. E aí na hora que você tá ali com fome, você reclama e fala: quem dera tivesse morrido no Egito, não devia ter passado por tudo isso, né? A gente é assim nas nossas vidas muitas vezes, a gente não percebe o mover, a graça e o amor de Deus, que são tão constantes na nossa vida. E é engraçado e para mim é muito lindo o que Deus faz em relação ao maná, porque é uma maneira dele expressar o todo dia. Deus, ele é um Deus de muita rotina, de muito relacionamento. E relacionamentos, eles acontecem todo dia. Todo dia Deus se manifestava, todo dia Deus vinha com maná, todo dia Deus fazia algo pelo seu povo. Todo dia o povo tinha a opção de acreditar e viver uma nova vida ou reclamar, olhando de volta para o seu passado. E eu e você temos a opção de viver a nossa vida da mesma maneira, com 2 perspectivas diferentes. Qual é a minha perspectiva da minha vida? O que é isso que alimenta o meu pensamento, a minha mentalidade, o meu jeito de ser? O que é isso que alimenta a sua mentalidade, o seu pensamento, o seu jeito de ser? Como você quer ser? Você quer ser daqueles que olham e falam: todo dia eu vejo a fidelidade de Deus, todo dia eu vejo a provisão de Deus, todo dia eu vejo, não importa se é muito ou pouco, se eu sou rico ou sou pobre, não importa, eu sei em quem tenho crido, todo dia. Assim é a minha e a sua vida. Nós podemos viver uma vida de relação com Deus todo dia, porque Ele provê todos os dias para mim e para você. Marcos capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes,
pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Tendo Jesus voltado ao barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira-mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o acompanhava. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder e virou-se para a mulher e perguntou: Quem tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês, a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço e muita gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço? A menina não está morta, mas apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde a criança estava. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: Menina,
eu ordeno que você se levante. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele lhes deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer.